Bom, recentemente eu vi Poppy Playtime capítulo 5 e devo dizer que foi um capítulo bem ok, sabe? Não foi assim algo, oh meu Deus, super espetacular, nem foi tipo, oh meu Deus, super ruim como as pessoas estão dizendo por aí. Pra mim foi uma coisa bem ok, mas o que eu pretendo discutir nesse vídeo e também talvez o próximo é que eu acho que Poppy Playtime perdeu um pouco o fio da meada. E vocês vão entender um pouquinho o porquê nesse vídeo. Então, já vai pegando a sua água, vai pegando seu chá, vamos se hidratar porque o calor tá grande. Pega a sua raquete de mosquito porque também tá cheio de muriçoca. E vamos nessa. Vamos falar de Poppy Playtime capítulo 5. Bom, um resuminho pra quem tá por fora. Playtime é um jogo que é lançado em capítulos, né? E já vou fazer aqui um parêntese que, assim, Poppy Playtime começou lá em 2021. Em 2021 ainda tava muito recente aquela história de lançar jogo em capítulos, tipo Sally Face, Band, Take Machine, Deltarune também é lançado em capítulos. E assim, é uma estratégia pra ter mais tempo pra trabalhar no jogo? Mas eu acho que essa estratégia já tá um pouco datada, sabe? Tipo assim, eu prefiro muito mais jogar o jogo inteiro de uma vez do que ficar esperando anualmente um capítulo lançar, né? Mas isso é uma preferência pessoal, não tem nada a ver se o povo pensa assim ou se não pensa assim, isso é só uma questão pessoal minha mesmo. Enfim, um breve resuminho do que é Poppy Playtime e a jornada até aqui, né? Poppy Playtime conta a história de alguém, não se sabe quem exatamente, tem-se ideia de que ele era um trabalhador que trabalhava na fábrica, mas o que exatamente essa pessoa fazia ninguém sabe até agora, que volta para a fábrica onde ele trabalhava depois de 10 anos, porque recebeu uma fita misteriosa e uma carta dizendo para ele voltar a encontrar uma flor. Não uma flor literal, mas uma flor no sentido figurado. Então ele vai lá e a fábrica tá cheia de monstros gigantes e tentam perseguir ele para acabar com a vida dele e tal, isso aqui. Beleza, essa é a premissa básica do jogo. No capítulo 5, a gente tá numa parte de laboratórios, onde eles faziam experimentações com as crianças. Tem isso também, eles faziam experimentações com crianças para colocar elas dentro de brinquedos para que elas vivessem para sempre, ou algo do gênero. E é isso, aí essa pessoa vai lá, desce no laboratório e aí encontra todo tipo de monstro e o objetivo da pessoa é encontrar e acabar com o protótipo, porque o protótipo é um vilãozão, assim, principal do jogo, né? E o nosso objetivo é acabar com ele, né? Beleza. Dado esse breve resuminho, eu sinceramente não vou comentar o que acontece no capítulo, eu acho que essa crítica vai ser um pouquinho mais curta por falar nisso. Se vocês quiserem assistir, tem um monte de youtubers por aí que jogaram o jogo, tipo o Corey e o Alan jogaram o jogo. E eu vou falar do que eu gostei e o que eu não gostei nesse capítulo logo, né? Assim, o que eu gostei foi que é um jogo muito divertido de se jogar, eu acho. Tipo, ele tem puzzles e você fica correndo dos monstros. Isso pra quem gosta é bem divertido, sabe? Outra coisa que eu gostei é que tem bastante... Os cenários são bastante diversos e a ambientação é muito boa desse jogo. Em todos os capítulos Poppy Playtime a ambientação é muito boa. Outra coisa que eu gostei foram a história mesmo, que você vai construindo de pouquinho em pouquinho, né? Pra quem se interessa em saber do que o jogo se trata. Ele traz a história em fitas, gravações de áudio e notas, né? A caracterização dos personagens também é muito boa, o design deles é muito bom desses personagens. E eu acho que é isso que eu gostei. O que eu não gostei é que eu acho que esse Pop tem muito puzzle. Muito puzzle. Tipo assim, mais do que deveria ter. Pra mim, se eles tivessem cortado metade daqueles puzzles, mesmo que o jogo tivesse ficado mais curto, eu acho que ele ficaria mais fluido. Eu acho que o que corta muito da fluidez do capítulo é que ele tem muito puzzle e muita side quest, assim, sabe? Bom, outra coisa, eu acho que o jogo tá muito claro. Tudo bem, eu entendo. Dá pra você fazer uma atmosfera aterrorizante no claro, dá. Um exemplo disso é Midsommar. Midsommar é um filme todo claro, a maioria dele se passa durante o dia e ele consegue ser bem aterrorizante. Dá pra você fazer terror no claro, tá. Mas, assim, 90% dos casos o terror fica melhor no escuro, né? Assim, quando você tem menos visibilidade, você não vê pra onde o bicho vem. E assim, eu acho que dá pra você trabalhar melhor essa questão de balancear as cores, né? Claro e escuro, pra você ter uma atmosfera melhor no jogo. E outra coisa que eu vou dizer
assim, não é que eu não tenha gostado, mas também não é que eu tenha gostado. É o design do protótipo. Sim, protótipo, o vilãozão maior do jogo de todos os tempos, fez a sua aparição finalmente em Poppy Playtime capítulo 5, né? E assim, esse monstro já vem sendo mencionado desde o capítulo 2, eu acho. Não sei se ele é mencionado no capítulo 1, mas no 2 com certeza. E assim, não é ruim, né? O design dele não é ruim, é um design bem bom, é bem assustador e tal, essa bocona grande de palhaço e esses bração e essas pernas metálicas lá, Senhor Sullivan de Monstros S.A. Mas, assim, ele tá parecendo a Pomni no episódio 3 de The Amazing Digital Circus, sabe? Tipo assim, se você botar uma foto dos dois lado a lado e apagar um desses olhos laranjas da Pomni possuída do episódio 3, fica igualzinho, cara. Sem tirar nem pôr. E, assim, uma coisa que me deixou curiosa é porque durante o capítulo você pega algumas notas que explicam que o protótipo era pra ser um protótipo de Pop, de bonequinha Pop, né? Essa bonequinha vermelha que a gente fica ajudando durante o jogo. A bonequinha lazarenta que fica traindo a gente. Enfim. E assim, se você botar os dois lado a lado, você fica pensando, como isso daqui era pra ser um protótipo disso daqui? Não faz o menor sentido, sabe? Porque, assim, aí você pode aguentar, coisas como, sei lá, computadores na antiguidade eram grandes e agora são pequenos, mais finos, não sei o que, não sei o que. Certo, tudo bem, mas ainda tem elementos em comum, tipo assim, uma tela, um teclado, um mouse. Tem elementos em comum, mesmo sendo de formatos diferentes, sabe? Esse protótipo aqui não tem nada de comum com a Pop. Nada. Nem cabelo, nem vestido, nem nada, não tem nada. Se ele fosse gigantesco e tivesse, sei lá, um vestidinho azul e um cabelo vermelho, podia até dizer que nem, mas não tem nada a ver. Esse palhaço não tem nada a ver com Pop, entendeu? E você pode dizer, mas talvez ele queira a própria identidade e tudo mais, não sei o que, não sei o que. Mas assim, eu ainda acho que não tem nada a ver. E uma coisa que eu acho que eles deveriam ter mantido, porque eu sei que mudaram durante o desenvolvimento, é que o protótipo, ele era pra ter vários brinquedos assim ao redor dele pendurados, sabe? Como se fosse uma amálgama de coisas mesmo, sabe? E não é isso que a gente vê aqui, sabe? Tipo, ele tem uma aparência bem clean, por assim dizer, pra ser um protótipo mesmo, assim. E faz aquela estátua do Catnap no capítulo 3, nada a ver, sabe? Não tem nada a ver com o protótipo. Não tem nada a ver. Não tem as pernas, só tem um braço. Não tem nada a ver com essa coisa de palhaço. Não tem nada a ver. Eu acho que os caras deram uma dormida aí na continuidade, viu? Porque não tem nada a ver. Enfim, agora eu queria falar um pouco sobre Poppy Playtime podia ter executado, sabe? Porque ele é um jogo de puzzle? Não deixa de ser. Mas ele também é um jogo de terror, cara. Ele era pra ser assustador. E assim, eu acho que eles poderiam ter, como eu já disse antes, né? Diminuído a quantidade dos puzzles, deixado o jogo menor, mais conciso, mais fluido, né? Também. E assim, Poppy Playtime poderia ter feito pra tornar a sua atmosfera um pouco mais aterrorizante do que ela tá no jogo. Primeiro, eu acho que eu cortaria alguns personagens, tipo o Giblet. Acho que é assim que pronuncia o nome dele, Giblet. Pô, o cara é um inútil, uma pedra. Se eu tirasse ele, não faria a menor diferença. Você poderia encontrar o seu caminho nessa parte esquecida da fábrica de qualquer jeito sem ele. Pra mim, não faz um pingo de diferença. Aquele bicho vermelho também, acho que é Chum, o nome dele Chum ou Cham, sei lá. Também não faz a menor diferença. Pode cortar que não faz a menor diferença. Os Wrong Side Outmost é um negócio que você vira ao contrário. Enfim, também não faz a menor diferença. Botasse de novo os Smiling Critters ou os Nightmare Critters. Porque assim, uma coisa que a Mob Games faz muito é todo capítulo introduzir um bicho novo. Assim, não que isso seja ruim, sabe? Porque o cerne da questão é justamente esse. A Playtime fazia experimentos e criava novos bichos. No capítulo 1, 2 e 3, ok, tudo bem. Dava pra deixar passar tranquilo essa parte aí. Agora, a partir do capítulo 4, especialmente agora nesse capítulo 5, eu acho que não dá pra passar mais, entendeu? Se eles fizerem um capítulo 6, o que, spoilers do final, vão fazer um capítulo 6, eu acho que não precisa mais bicho.
Não precisa mais de nenhum bicho nesse jogo. Enfim, tiraria esses bichos irrelevantes, cortaria várias partes, tipo assim, cortaria metade dos puzzles, cortaria aquela parte de fauna, pesquisa de fauna, flora, essas coisas assim que tem lá, cortaria também. E uma coisa que eu faria, eu cortaria a parte da Lily Lovebraids. Ah, mas a Lily Lovebraids é o monstro do capítulo. Sim, eu entendo. Mas o que eu faria? Sabe a parte dos laboratórios que tem aquela parte do controle mental que, por sinal, é muito boa? Mais um ponto positivo é a parte de controle mental que a senhorita Grace fazia com as crianças. Era tipo uma lavagem cerebral para que elas acreditassem que sempre foram brinquedos e que é ótimo ser um brinquedo. Sempre que ela fazia com as crianças e dizia que era ótimo, não sei o que, não sei o que mais. Ok, beleza. Essa parte é muito boa. Mas o que eu faria? Eu reduziria a parte da Lily Lovebraids e colocaria aquela porta que tem para a área dela na porta desse laboratório, tipo assim, que o laboratório fosse uma parte mais mágica, assim, mais lúdica, para as crianças não sentirem tanto medo, assim, né? E deixaria tudo bem mais escuro, bem mais escuro, bem mais escuro. E, tipo assim, botaria ela na área pra te perseguir, tipo assim, repetindo o que a senhorita Grace falou, porque assim, spoilers mais uma vez, a Lily Lovebraids é a senhorita Grace, só que fizeram uma lavagem cerebral tão forte nela que ela esqueceu que era a senhorita Grace e ficou achando que era a Lily Lovebraids, entendeu? Seria muito mais legal se nessa parte ela viesse atrás de você, perseguisse você, repetindo o que a senhorita Grace falava, tipo assim, a senhorita fala, você é um bom brinquedo, aí ela falava, eu sou um bom brinquedo, eu não vou pra caixa dos brinquedos maus, eu vou obedecer, eu sou um bom brinquedo, eu sou um brinquedo, eu amo ser brinquedo, eu amo a Kissy, eu amo o Hug, eu amo, sei lá, o Catnap, eu amo a Mama Long Legs, ficar se repetindo essas frases enquanto vai atrás de você e você tem que, sei lá, ir desligando essas televisões pra poder abrir uma nova área, e quanto mais você desliga essas televisões, mais frenética, mais errada ela fica, ela começa a gaguejar, eu sou um bom brinquedo, eu sou um bom brinquedo, eu sou um bom brinquedo, fica repetindo assim de uma maneira mais louca, sabe? Você chegava no final e pegasse a última televisão, ela, tipo, começava a rachar a televisão assim de dentro e, tipo, saísse assim da televisão e fosse uma coisa meio, tipo, Samara do Chamado, sabe? Pegasse os cabelos, aquelas tranças que ela tem e desfizesse, assim, um cabelo, deixasse caído, assim, sabe? Uma coisa assim, que fosse realmente mais assustadora. Não precisava de toda aquela casa de boneca e toda aquela dinâmica, não precisava. Dava pra você usar a Lily Lovebraids de uma maneira bem assustadora. E eu vou tentar fazer uma recriação daqui do que eu acho que seria legal pra ser um design dela. Enfim, olha como ficaria melhor, né? Tipo assim, não que o design dela seja ruim, mas pra um jogo de terror, ficaria bem melhor, assim. Eu acho, na minha opinião. Enfim. E uma coisa que eu faria também era melhorar o design do protótipo. Tipo assim, ele era pra ser um protótipo de pop. Então, eu colocaria mais elementos que remetessem a isso. Um cabelo vermelho, um vestido azul, sei lá, umas bochechas maiores, um batom vermelho, uma coisa assim. E também colocaria mais brinquedos, assim, pedaços de brinquedos, e até mesmo pedaços de gente mesmo, já que a Playtime Company tá cheia de gente que foi mandada de arrasta pra cima. Colocaria uns pedaços assim meio bem grande, desgarrado, assim, sabe? Eu vou deixar aqui também o que eu acho que seria legal. Enfim, eu acho que uma coisa que aconteceu com o Pop Playtime é que eles focaram mais no aspecto puzzle do que no aspecto terror. E isso vem acontecendo desde o capítulo 4. E assim, não que o jogo não seja bom, é bom, sabe? Não é comparado com Garden of Boban, como as pessoas estão dizendo por aí. Não, mas poderia ser bem melhor, sabe? Enfim, o que eu tinha pra falar era isso. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Comentem o que vocês mudariam também, se mudariam alguma coisa, se não mudariam nada, se o jogo tá bom do jeito que tá, ou se vocês acham que precisa dar uma melhorada, se a história poderia ser bem contada ou não. Enfim, comentem aí, deixa o like se você quiser, se inscreve se você quiser também. E é isso. Tchau!